Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um Viver Bem e hoje falando sobre chás. Porque apesar de ser uma das bebidas mais antigas do mundo, o chá está entre um dos tópicos mais pesquisados e falados atualmente. Isso porque cada vez mais pessoas estão descobrindo o quão benéfico ele pode ser de uma forma natural e, claro, você vai entender os benefícios hoje. Antes de falarmos sobre qual a melhor forma de prepará-lo, é preciso a gente entender um pouquinho a diferença entre eles, né? São vários tipos de chás. Por isso, hoje a gente convida a nutricionista doutora Alcione Altini mais uma vez para conversar aqui com a gente, para esclarecer os benefícios. Pode vir aqui comigo, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. São inúmeros os tipos, né, doutora? São inúmeros os tipos e são inúmeros os benefícios, né? E é interessante a gente conhecer o benefício de cada chá e qual é a melhor forma de preparar esse chá para você obter esses benefícios de uma forma total, né? Então é interessante isso. Chá natural, sachê, chá de caixinha. Renata, quando a gente fala, é muito mais prático você pegar um chá de caixinha lá já pronto. Só que tem que tomar cuidado, porque esse chá já preparado, ele já tem a adição de açúcar. Geralmente, os chás que são mais amargos, que tem essa característica, assim, de ser meio, vamos dizer assim, um pouco mais ruim, a indústria intensifica o sabor, colocando aí um aromatizante. Aí, esse chá acaba perdendo o benefício dele. Certo. Então, a gente separou alguns tipos, queria que a doutora Alcione, então, comentasse cada um deles, qual é a ideia, o propósito, quem pode, quem não pode e a forma de consumo. Erva cidreira, por exemplo, doutora? A erva cidreira, ela é um chá calmante, então você pode estar utilizando aí para você ter uma boa noite de sono. Ele também é digestivo, então ele também combate gases. Você pode estar utilizando ele depois de um almoço, depois de uma feijoada, porque ele vai facilitar essa digestão, além de ser calmante. Tem um público que não pode consumi-lo? Não, a erva cidreira, camomila, é difícil a pessoa que não possa, só se ela tiver uma alergia, uma intolerância ao princípio ativo dele, que é muito difícil. Consumo do chá deve ser com qual frequência? O chá deve ser de 2 a 3 xícaras por dia, não mais do que isso. Todo chá, mesmo que ele não tenha uma contraindicação, se você exagerar, pode trazer aí um malefício. Por exemplo, ele pode ter uma ação diurética, você pode urinar muito e daí você também perde nutrientes e pode ficar desidratado. Então vamos falar um pouquinho mais da camomila, já que a doutora Alcione já mencionou a camomila. Quais seriam aí as propriedades da camomila? Para que serve? A camomila, ela também é digestiva, ela também é calmante e ela combate a enxaqueca. Então, você pode estar até juntando o chá da erva cidreira com a camomila, porque daí intensifica esse benefício. Uma coisa interessante é que os chás, eles devem ser utilizados quentes ou mornos, que daí a propriedade dele fica mais ativa. Criança pode consumir chá, doutora? Pode, depois dos 6 meses. Enquanto ela estiver no leite materno, não é indicado o chá nem água, só o leite materno. A partir dos 6 meses, se a criança está ali um pouquinho chorona, está um pouquinho agitada, posso dar um chazinho de camomila? Pode dar um chá, por exemplo. Tem chás que são antivirais, então se a criança estiver já correndo o nariz, alguma coisa, lacrimejando, você pode estar utilizando sim um chá para combater isso. Certo. Próximo tipo de chá, então, na tela, para a doutora Alcione Altini comentar, o chá de hortelã. Fácil de ter em casa a hortelã, né? Fácil de ter em casa, tem um aroma muito gostoso que você pode estar usando. Ele também é calmante e ele também tem essa ação digestiva. Então, se você comeu demais, você pode estar aí usando o chá de hortelã. Tem alguns estudos que falam que o chá de hortelã, ele é um poderoso anti-inflamatório e ele combate algumas dores, principalmente as dores de quadris e de joelho. Então, você também pode estar utilizando aí, o pessoal que malha, pode estar utilizando o chá de hortelã. Outra característica do chá de hortelã, que ele é um vermífugo, então você pode estar usando ele para combater vermes. Alguma restrição de público?
Não, não tem nenhuma restrição desde que você não exagere. Certo. Próximo tipo de chá, então, na tela, entre os chás mais consumidos, o chá de alecrim. O chá de alecrim, ele é ótimo. Ele faz uma varredura aí, ele retira, por exemplo, toxina. Ele é um poderoso tonificante do fígado. Ele também é calmante e ele é antioxidante. Então, você pode estar utilizando. E outra coisa, Renato, o alecrim, ele confere um brilho ao cabelo. Então, se você quer enxaguar o seu cabelo com chá de alecrim, nesse caso gelado, vai te dar um brilho especial no seu cabelo e ele combate caspa. Olha, até legal, dicas né? de beleza, né? Exatamente. Público, alguma restrição, não? Não, nenhuma restrição. Agora, por exemplo, se você tem gastrite, um chá, por exemplo, mais forte ou mais intenso, uma concentração maior, tipo chá de hortelã, você pode sentir aí uma indisposição, uma dorzinha no estômago. Então, tem que ter cuidado com a quantidade que você utiliza. Mais um chá na tela, então, para a gente comentar, o chá de erva doce. O chá de erva doce é muito utilizado para cólica, então ele é antiespasmódico porque ele combate essa cólica. Ele também é bom para azia e ele é digestivo. Muito legal. Então, Legal, a doutora né? vai comentar mais tipos de chás depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa não saia daí. Você sabia que os chás podem ser preparados por infusão, decocção ou por maceração? Chás de raízes, talos e cascas são preparados de forma diferente de chás de flores, frutas, ervas e ramos. Então, você vai entender qual é a forma ideal já aqui no nosso Viver Bem, que hoje fala sobre os diferentes tipos de chás e suas propriedades. Recebendo a doutora Alcione Altini. Então, vamos aí continuar falando cada sobre o tipo. Mais um tipo de chá na tela, o chá mate, esse é bastante popular, né, doutora? Bastante popular. Os chás que nós falamos até agora, o erva doce, camomila, erva cidreira, têm essa característica de serem digestivos, mas deles terem essa característica também de serem calmantes. Agora o chá mate não, já é um chá estimulante. Quando a gente fala de chá estimulantes, eles têm uma indicação de ser usado pela parte da manhã. Por quê? Porque ele possui cafeína, então ele pode atrapalhar aí o sono. O chá mate também ele é antioxidante e por ele ter essa característica termogênica, por ele ser estimulante, a gente utiliza na parte da manhã e tem que ter um cuidado especial para as pessoas hipertensas e para as pessoas, por exemplo, que têm gastrite por conta da mucosa que pode aí causar uma dor ou agredir ainda mais essa mucosa. Então você tem que tomar cuidado com esse chá. Agora, se você não é hipertenso, você não tem gastrite, não tem nada, você pode estar utilizando de manhã porque ele vai dar uma despertada. Além dele ser antioxidante, ele combate o envelhecimento, ele arrasta colesterol. Só você tem que tomar cuidado com essa cafeína. Próximo tipo de chá, então, o chá de canela. O chá de canela, além de ser gostoso, ele te dá uma saciedade. Então, o chá de canela, ele é termogênico e ele combate a obesidade e é antioxidante. Tem uma pesquisa de Kansas, nos Estados Unidos, que fala que se você utiliza uma colher de canela por dia, né, em infusão na forma de chá, você controla o diabetes. Olha que coisa interessante. E o chá de canela, por ele ter essa capacidade de ser antioxidante, ele combate também o envelhecimento. E é saboroso demais, né? Muito bom. Mais um tipo de chá, então, hoje aqui no Viver Bem, falando sobre os diferentes tipos. O chá verde. O chá verde aí é o campeão, ele faz uma desintoxicação, ele é um poderoso antioxidante, né? Ele, por exemplo, combate o envelhecimento, ele combate as doenças degenerativas, né? Ele também é um chá termogênico e que você pode estar aí utilizando ele pela manhã.
Lembrando que o chá verde ele tem um amargor, então você não deixe essas folhas por muito tempo em infusão, porque daí intensifica esse amargo dele. E quando você compra ele pronto, você tem que saber que já está adicionado aí algum açúcar e ele também perde essa capacidade de ser antioxidante, porque é misturado com outros produtos. Mais um tipo de chá aqui na tela do Viver Bem, o chá de hibisco. O chá de hibisco também é muito usado e essa coloração vermelha já caracteriza esse poder dele ser antioxidante, né? Então ele combate envelhecimento, ele combate também algumas células cancerígenas, então você pode estar utilizando. O chá verde também tem essa capacidade de combater isso. E ele traz esse benefício contra a obesidade, por essa ação anti-inflamatória e porque ele também te dá uma saciedade. E ele arrasta colesterol, então para as pessoas que são hipertensas, o chá de hibisco tem menos cafeína do que o chá mate. Então você pode estar aí utilizando, né, na quantidade certa para arrastar o colesterol ruim. E o legal é que os chás eles foram ganhando mais popularidade até por conta dessa mudança do hábito saudável da população. Exatamente. Né? E os chás, como você falou no início, eles estão sendo muito utilizados. O chá verde tem uma pesquisa que mostra que se você bocejar, por exemplo, fazer gargarejo, você combate a dor de garganta e combate cárie, ele previne as cáries. Isso é uma coisa muito interessante, que é uma forma barata de você estar prevenindo aí, por exemplo, cárie dentária. Isso é muito legal, né? Mais um tipo de chá na tela do nosso Viver Bem de hoje, o chá de gengibre. O chá de gengibre, ele também é um termogênico, né? Ele é digestivo e ele é um poderoso antioxidante e ele é bactericida, então ele combate aí bactérias ruins, por exemplo, infecção de garganta. Ele também é um antiviral, então gripes, você pode estar usando ele. Qual é o cuidado que você tem que ter com ele? Por exemplo, grávidas, apesar dele combater enjoos, né? Não é bom estar utilizando, principalmente no primeiro trimestre, porque ele intensifica a circulação e isso pode criar aí algum risco de aborto. Dicas da doutora Alcione Altini conosco, hoje aqui falando sobre os chás, mais um chá na tela aqui do nosso Viver Bem, o chá de limão, doutora. Olha, o chá de limão ele tem vitamina C e quando você utiliza ele com a casca, você intensifica os benefícios dele. O chá de limão, ele alcaliniza o sangue e quando você tem esse pH de uma forma harmoniosa no sangue, você tem menos prejuízos, por exemplo, você perde vitaminas, ele não deixa você perder vitaminas e minerais e ele intensifica essa absorção dessas vitaminas e desses minerais. E ele também é um poderoso diurético. Próximo chá, então, para a gente comentar, o chá de maracujá. O chá de maracujá todo mundo já sabe, né? Além de ser saboroso, ele é calmante, ele auxilia no estresse, ele auxilia na depressão, na insônia e ele também é antioxidante. Próximo chá, então, para a gente comentar aqui, são tantos tipos, né? O chá de maçã, doutora. Se a gente passasse o dia falando, a gente ainda não iria terminar dos benefícios e todo dia se descobre um chá novo e os seus benefícios. Então, esse programa, ele dá uma opção, né, de uma forma diferente de chá. Você pode estar variando, por exemplo, um chá. Esse chá tem uma coisa, hoje eu posso utilizar um, outro dia eu posso utilizar outro, né? Variando e também não enjoa. Né? O chá de maçã. O chá de maçã, ele é adstringente. Isso quer dizer o quê? Que ele limpa as cordas vocais. Então, quem trabalha falando muito, Renata, quem canta, é bom utilizar esse chá. Muito bom. Ele também, ele é calmante e ele é digestivo e ele também é diurético. Saiba qual a melhor forma de preparo e como prepará-lo depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa não saia daí, fica coladinho com a gente.
Você sabia que os chás podem ser preparados por infusão, decocção ou por maceração? Saiba quais os tipos, qual a melhor forma de preparo. Então, agora que a gente separou aqui um tipo de chá, só que antes temos aqui alguns tópicos que eu gostaria de comentar com a doutora ainda sobre os benefícios e o que a gente deve evitar na hora de preparar o chá para ter um chá perfeito. Evite recipientes de ferro ou alumínio. Use água mineral ou filtrada na preparação do seu chá. Consuma o seu chá em até no máximo 24 horas. Procure tomar os chás 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições, com exceção de chás digestivos ou que estimulam o apetite. Consuma o seu chá quente ou morno. 2 tópicos me chamam a atenção ali, doutora, sobre o tempo de consumo do chá, de máximo de 24 horas, e sobre a questão da escolha dos recipientes, para evitar o alumínio. Exatamente. A escolha do recipiente é muito interessante. Por que isso? Porque se eu fervo numa panela, num caneco de alumínio, o alúmen se desprende da panela ou do caneco e ele vai ser inserido nesse chá. E a gente sabe que o alúmen, ele é prejudicial para a saúde, né? Então, ele vai ser depositado lá nos rins, ele colabora para as doenças degenerativas e ele interfere também na absorção dos benefícios do chá. Tá certo? Então, a gente não deve. Utilize lá o quê? Alguma coisa de cerâmica, de vidro, o que mais? Aquelas de ágata, né? Então, você utilize algum recipiente que não seja de alumínio para não interferir na absorção dos benefícios e nem que o alúmen vá interferir também e depositar lá no seu rim. E nada de fazer o chá e deixar ali por 3 dias na geladeira? Nada de deixar lá por 3 dias, porque ele vai fermentar. Então, isso vai interferir também, ele vai mudar a composição dele. Mesmo que ele seja colocado na geladeira, ele vai mudar lá a composição dele e, consequentemente, os benefícios dele. Certo. A gente tem mais dicas, então, né, para você preparar o seu chá perfeito. Evite adoçar o seu chá. Após o tempo da infusão ou cozimento, coe o chá. Nunca consuma chás em excesso sem orientação. Confira sempre se há contraindicações antes de tomar o seu chá. Então, nada adianta se eu quiser uma vida saudável e estiver adoçando ali. Exatamente. Se eu for adicionar o açúcar, eu vou estar o quê? Utilizando aí mais carboidrato. Para as pessoas diabéticas, isso não é bom. E se tiver ainda que adoçar, coloque mel, não coloque o açúcar, né? E observe ainda esta quantidade de mel ou de açúcar. A proporção na hora de preparar o chá, eu queria colocar assim na tela, então, as medidas para a gente explicar isso para o nosso telespectador. Ela é diferente quando trata-se da folha seca ou da folha in natura, é isso, doutora? É verdade. Quando eu tenho a folha seca, os bioativos já estão mais concentrados. Quando eu utilizo a folha verde, esses bioativos não estão tão concentrados. Então, por isso que a proporção dele é maior. Por exemplo, nas folhas secas, eu utilizo 2 colheres rasas. E nas folhas verdes, eu vou ter que utilizar 4 colheres. Então, aqui o nosso caso, por exemplo, que é a folha seca, né? Isso. Isso é a flor de hibisco. Isso é a flor de hibisco, né? Então, eu tenho essa flor de hibisco que eu coloco e ela já me dá uma coloração já avermelhada. Por que eu tenho que coar? Porque se eu não coar, ele vai intensificar isso, então ele vai ficar mais amargo. Então, o interessante é que você faça e você já coe, porque o sabor vai ser mais agradável. O que eu queria que a doutora comentasse também, vou até mostrar aqui, porque muita gente confunde o hibisco com aquelas flores de hibisco, não são as mesmas coisas, tá? Esse aí é o hibisco de chá, que não é a mesma flor, aquela flor vermelha que nós temos. E é muito rico em antioxidantes. E é muito rico em antioxidantes. Certo, então, aqui a gente tem um dos modos de preparo. Eu queria colocar na tela, então, os modos de preparo, os diferentes tipos de modo de preparo. Temos ali a infusão, que é indicado para plantas que não podem ser fervidas, normalmente frutos, flores e folhas. Também pode ser usado para outras partes das ervas. Na infusão, por exemplo, naquela lista de chás que a gente comentou, doutora, quais seriam ali os melhores para fazer
por meio de Esse infusão? chá de infusão, geralmente, são aquelas ervas aromáticas. Então, camomila, erva doce. Esses são os chás que tem que ser colocado em infusão. Que você deixa ferver, coloca e daí já você vai retirar, que você não vai perder esse aroma. Então, se você tiver dificuldade de entender isso, todo chá que tem um aroma, que é cheiroso, né? Esse é o chá que a gente vai precisar deixar ele em infusão. Que a infusão nada mais é do que colocar O chá quando a água já estiver fervendo e você imediatamente já vai desligar o fogo. Próximo modo de preparo, então, a decocção. É indicada para plantas que não liberam seus princípios ativos em baixas temperaturas. Geralmente cascas, raízes, sementes e frutos secos. Que tipos de chás entram aí? Esses aí são todos os chás de casca. Por exemplo, é o chá que esse princípio ativo vai demorar mais para sair. Ele não tem aroma. Geralmente, por exemplo, o mulateiro é um chá que a gente vai precisar da casca dele. Então, ele vai fazer a decocção. O que é a decocção? É o cozimento dele. Então, você vai deixar ele cozinhando ali por 2, 3, 5 minutos e depois você retira. Mesmo ele sendo cozido, a gente vai ter que lembrar que a gente não vai poder deixar na geladeira por 12, 24 Entendi. horas, não. Tá certo? Por fim, o último modo de preparo, a maceração, indicado para plantas que demoram mais para liberar os seus princípios ativos. A maceração nada mais é que você vai esmagar, você vai socar, você vai fazer uma fricção. Essa maceração é diferente. Essa maceração, por exemplo, para ser macerado, tem alguns chás que levam 12 horas para ficar pronto e outros 18 horas. Como é que eu sei disso? É aqueles chás que também demoram mais para liberar esses princípios ativos. Então, casca, folhas demoram mais, flores já demoram menos. Então, você deixa 12 horas. As cascas você deixa mais tempo, deixa por 18 horas. Para a gente finalizar, então, vou pedir para minha convidada se deliciar aqui com o chá, né? Que os dois aqui são infusão, tanto o sachê quanto a flor de hibisco, né, doutora? Já está feito o chá? Já está feito o chá. Às vezes as pessoas perguntam assim, o chá eu tenho que comprar só esse aqui de sachê? Não, gente. Você pode fazer seu próprio chá, você pode plantar seu hortelã, você pode ter a sua camomila, que até te dá uma garantia melhor disso. Só que você tem que lembrar que você, eu vou secar ele, fazer a secagem. Você faça a secagem, cubra ele ou coloque no forno brando para ele não perder os benefícios. E você também tem que lembrar que você tem que ter uma boa higienização. Você não pode guardar as folhas verdes que vai criar lá fungos. Então, isso também prejudica a qualidade do chá. Faça as honras da casa, doutora. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, né? Tchim-tchim para todo mundo. Nada melhor do que começar um dia com um bom chá, não é verdade? Isso aí colabora para uma alimentação saudável. Lembrando que se você tiver dúvida, consulte um profissional e lembrando também que o exagero pode trazer malefícios. Espero que vocês de casa tenham gostado do nosso programa de hoje, falando sobre os diferentes tipos de chás. Lembrando que ele vai estar disponível depois no nosso canal no YouTube. A você, um ótimo fim de semana. Vai lá tomar seu chá. Tchau, gente.